Tami, Natura e o Evangelho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero encontrar vocês todos bem. Você que já é da família, fica à vontade, quiser pegar uma água, pegar um café. Para você que ainda não é, dá um tempinho aqui, vai ali, te inscreve no canal, ative as notificações para que você receba um aviso toda vez que nós lançarmos novos conteúdos e bora para o nosso vídeo. Então pessoal, confesso para vocês que eu nem sou muito chegado, a esse tipo de polêmica, nem sou muito chegado a ficar pegando esse tipo de assunto e ficar comentando, porque o nosso foco aqui no canal é o Evangelho, o nosso foco aqui é trazer para você alguma informação que talvez te gere alguma dúvida, que talvez te incentive a que você comece a estudar e pesquisar por você mesmo, né? Nós não temos aqui o mínimo interesse em nos apresentarmos diante de vocês como donos da verdade ou aquele que sabe de todas as coisas, mas o nosso interesse é esse, é que você tenha uma curiosidade, é que você seja despertado, a estudar por você mesmo e também estar conhecendo a respeito das coisas de Deus, amém? Pessoal, ao longo dos nossos estudos, enquanto eu venho preparando esse material para vocês, eu fui percebendo que Paulo ele envolvia um esforço, ele investia um tempo enorme em combater as heresias, em combater as situações que vinham surgindo, diante da igreja, no meio da igreja, e que estava tentando desvirtuar os irmãos de um entendimento correto da palavra. Eu percebo que naquela época todo mundo se mantinha com um entendimento linear, todos os irmãos tinham uma mesma compreensão a respeito do Evangelho. Eu vejo que não é só Paulo, João também fazia assim, e os irmãos como um todo, da igreja primitiva, eles trabalhavam em função disso, para que a fé se mantesse de forma comum a todos e todos nivelados no mesmo entendimento. E, infelizmente, em algum momento da história isso deixou de ser assim, e hoje nós temos como resultado que esse monte de igrejas, esse monte de até inclusive outras religiões que surgiram, com base na Bíblia, com base no Evangelho, o que para mim gera alguma estranheza, gera alguma confusão, porque um mesmo Deus, uma mesma palavra, mas diversos entendimentos diferentes, cada um faz o que quer, e eu acho uma pena de que não se manteve como Paulo, como João e tantos outros se esforçaram tanto para manter, Mas não é esse o foco do nosso assunto hoje. Eu só quis dizer isso para embasar o porquê que eu vou entrar nesse assunto, porquê que eu vou também me envolver nessa questão de Tami, de Natura, de Dia dos Pais, se é certo, se não é, se deve, se não deve. Eu também não quero me focar no assunto Tami nem no assunto Natura, porque não é esse o nosso objetivo, como eu já disse. Mas vamos dar uma pincelada nisso rapidão. Tami. Pessoal, a Tami, ela tem liberdade, inclusive bíblica, para fazer o que ela quiser. Assim como eu e você, cada um de nós temos liberdade para fazermos o que nós quisermos. A Tami, se ela decidir ser homem, ela pode ser homem. Se ela decidir voltar a ser mulher, ela pode também. Se ela quiser ser uma árvore, uma porta, uma lagartixa. A Bíblia nos dá liberdade para fazermos o que quisermos. É importante, importantíssimo só, preste bem atenção, frisar que liberdade, eu e você sermos livres para fazermos o que quisermos, não quer dizer que nós tenhamos a concordância bíblica ou a concordância de Deus para isso, e inclusive a aceitação. Não quer dizer que sejamos aceitos, por fazermos o que quisermos. A Bíblia diz que tudo nos é lícito e nos chama a atenção logo após, dizendo que nem tudo nos convém. Então sim, biblicamente, a Tami precisa ser respeitada, ela pode fazer o que ela quiser. A Natura, da mesma forma, ela é uma empresa e como empresa ela tem liberdade para fazer o que quiser. Ela pode sim contratar Tami Miranda, ela pode sim contratar uma árvore, uma pedra, ela pode fazer o que ela quiser para sua campanha dos Dias dos Pais. E você, igualmente aos outros dois, também tem liberdade para fazer o que você quiser, para continuar acompanhando o trabalho da Tami, para começar a acompanhar a partir de agora, para deixar de acompanhar, continuar comprando da Natura, deixar de comprar da Natura, você é livre para fazer o que você quiser. Vamos gastar um tempinho e nos focar então o que o Evangelho tem a ver com isso. É comum em situações polêmicas, você vê nas redes sociais pipocarem um monte de opiniões contras, opiniões a favor, muita gente falando contra a Tami ser
um exemplo do Dia dos Pais, ou então uma figura do Dia dos Pais, né? E rebatendo isso, surgem pessoas falando a favor, que não, que ela tem que ser e tal. E essas pessoas que falam a favor, essas pessoas que concordam, elas são carregadas de vários sentimentos. Muitas delas estão tentando combater o conservadorismo, elas acham que concordando com isso estão combatendo o conservadorismo, elas estão combatendo talvez até mesmo o governo atual que tem essa postura, combatendo, né, um pensamento quadrado e antiquado talvez. Algumas delas acham que estão combatendo o próprio evangelho, porque na cabeça delas a não aceitação da Tami como figura de pai é uma resposta dos cristãos, é uma resposta dos evangelhos e tal. E do outro lado, quem pega e é contra também é carregado de vários sentimentos, né? Muitas mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, homens que eu não quero nem chamar de pai, porque são de extremo mau caráter, pessoas que não comparecem como pais, não dão amor aos seus filhos, né? Não ajudam no sustento, que convenhamos, né, pessoal, a pensão alimentícia estipulada é uma vergonha, né? Sustentar um filho ali com R$200 é um absurdo, né? Nós que temos filhos em casa, a gente sabe o quanto é custoso isso. E mesmo assim, não é só questão do sustento, mas é a questão do amor, do carinho, do comparecimento, da representatividade como figura de pai, né? Então, os sentimentos são variados. No entanto, começa, na minha concepção, a ficar complicado, eu começo a me preocupar quando eu percebo irmãos, homens e mulheres, né, principalmente mulheres, concordando com isso. Não, tá certo, a Tami pode fazer a figura de pai sim, porque afinal de contas ela ama o seu filho, ela sustenta a sua família, ela dá carinho e tal. E aí a gente percebe também muitas dessas mulheres que também foram abandonadas, que tiveram um relacionamento que não deu certo, onde tem um homem que, né, não faz honra, né, a palavra homem, não merece ser chamado de pai, e essas mulheres, em forma de desabafo, elas vão lá e acabam concordando com isso. E aí nós arrumamos um problema, pessoal. Porque se você tem acompanhado os nossos vídeos, você tem percebido o seguinte: nós estamos estudando aqui já há bastante tempo a respeito dos julgamentos. Eu sugiro inclusive que você assista a playlist completa, né? Tem bastante conteúdo bom ali. E ficou claro que sim, nós devemos julgar, sim, nós devemos estar analisando tudo ao nosso redor para que possamos fazer as nossas escolhas daquilo que nos convém, daquilo que não convém, daquilo que é bom para nós, daquilo que não é, e principalmente de nós mesmos, né? Se nós somos aceitáveis ou não aceitáveis diante de Deus, se estamos agindo da maneira correta ou não. Afinal de contas, uma das maiores buscas do Evangelho é que nós venhamos estar constantemente nos melhorando como pessoas, nós venhamos estar constantemente trabalhando em nós mesmos para que nós venhamos a estar cada vez mais aceitáveis, cada vez mais em concordância com a palavra de Deus. Então, quando eu percebo, né, esses homens e essas mulheres, esses irmãos, né, concordando com isso, respondendo que sim, concordando com a Natura, concordando com a Tami, concordando com essa contratação, entenda, a Natura tem liberdade para fazer, a Tami tem liberdade para aceitar, né? Isso a Bíblia lhes dá respaldo, elas precisam ser respeitadas nesse sentido. Mas quanto a nós, quando nós expressamos uma opinião que vai de concordância com tudo isso, e principalmente, pessoal, nós expressamos essa opinião baseada em dores nossas, em sentimentos negativos nossos a respeito, né, como eu já falei, de um homem que talvez abandonou a sua esposa, que abandonou os seus filhos. Eu posso falar disso com propriedade, porque afinal de contas eu também sou filho de pais separados, eu sei o que é ter um pai que não comparece, que não ajuda. A minha mãe teve que trabalhar muito para nos manter e com muita dificuldade, então eu sei exatamente do que eu estou falando, né? Isso, porém, o erro do meu pai, o erro de outros pais, não faz com que um outro erro venha a ser certo. E sim, né, na minha concepção, de acordo com o texto bíblico, não, a Tami não é um pai. Na minha concepção, de acordo com o texto bíblico, ela nunca vai conseguir ser um pai. Por quê? Porque se nós dependermos de que outras Tamis, né, junto com as suas respectivas esposas, gerem a nova humanidade ou o futuro da humanidade, o mundo acaba, pessoal. Isso nunca vai acontecer, né? Mas, como eu disse, não é esse mérito que eu quero me apegar. Eu quero me apegar ao fato de que o erro desses maridos
não faz com que a Tami passe a ser certo. E como é que nós julgamos isso? Na verdade, como é que nós julgamos tudo aquilo que nós vimos até aqui? Porque falamos a respeito de julgamentos sobre todas as coisas, sobre diversas coisas, mas eu acabei não dando para vocês, e vou fazer isso, já era o projeto de fazer isso nesse último vídeo, e mesmo falando, entrando esse assunto junto, eu vou fazer, né? Que é dar o parâmetro correto para que você faça esses julgamentos. E o parâmetro correto também está na Bíblia. Está lá no livro de João, capítulo 7, versículo 24. Se nós formos ler lá, nós vamos achar o seguinte texto: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Aquilo que nos parece certo não quer dizer que seja. Aquilo que eu acho que é o certo não quer dizer que seja. O contrário também é verdadeiro, aquilo que me parece errado, aquilo que eu acho errado. E nós precisamos entender, pessoal, se você tem assistido os nossos vídeos, você já ouviu essa frase, né? Ao longo dos anos, e de acordo com a lei dos homens, muitas coisas passaram a ser certas. Muitas coisas passaram a serem aceitas. Também, de acordo com a evolução cultural e a forma de vermos as coisas, tem muitas coisas que passaram a ser aceitáveis, né, num ponto de vista ético, num ponto de vista moral. No entanto, é de extrema importância que nós venhamos a ter conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra de Deus e das suas vontades, para que nós venhamos entender o que sim Deus acha certo ou errado. Afinal, nós não estamos aqui, nós não somos cristãos, não cumprimos um evangelho para estarmos de bem com o mundo. Nós não somos cristãos e cumprimos um evangelho para estarmos de acordo com os termos éticos e morais, né, da sociedade, mas sim para estarmos de acordo com aquilo que Deus deseja. Eu sou cristão, você é cristão, nós assim nos intitulamos, então nós não podemos mais andar de acordo com aquilo que nós achamos ou pensamos, né, ou concluímos como certo ou errado, mas sim de acordo com aquilo que Deus, o próprio Deus, deixou definido para nós. Afinal, nós também seremos julgados, né? Todos nós seremos julgados no final, é o que diz a Bíblia, e nós vamos ser julgados baseado no quê? Na reta justiça. E essa justiça, essa reta justiça, a Bíblia é bem clara, a reta justiça, não as retas justiças. Não existe mais de uma, é uma só, e é a de Deus. Então, amado, reflita sobre isso. Eu não quero que você me julgue por certo ou por errado. Eu não quero que você entre nos comentários e fique discutindo comigo a respeito disso, porque o que eu estou falando ou penso também não diz grandes coisas, mas é importante sim entender o que Deus está dizendo e o que Deus está pensando, o que Deus está falando, onde Ele quer chegar. E com isso a gente não pode negociar. Se você chegar à conclusão, né, de que a reta justiça, a justiça de Deus, ela está certa, ela é de fato essa reta justiça, então nós não temos como negociar, nós não temos espaço para acreditar ou pensar em outras coisas. Então, eu reforço, a Tami merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Afinal de contas, é uma criatura do Senhor, é um ser humano, é alguém que tem sentimentos e merece sim o nosso respeito. Eu penso dessa forma, eu pelo menos ajo assim. A Natura como empresa fica a seu critério, merece respeito também. Você decide se compra ou não seus produtos, se continua mantendo ou não um relacionamento com essa empresa. Agora, quanto à palavra, quando você for se manifestar, quando você for expressar as suas opiniões, tome cuidado. Tome cuidado, né? Nós vamos ter um vídeo aqui a respeito disso, mas eu tenho sido chamado a atenção para algo nos últimos dias que fala a respeito do nosso pertencimento. A quem nós pertencemos? E a Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. E se nós fomos comprados por um alto preço, então nós não somos mais de nós mesmos. E não podemos andar de acordo com aquilo que a gente simplesmente acha que é certo ou errado. Antes nós precisamos entender a vontade daquele que nos comprou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E devemos então estar andando de acordo com esse caminho. Eu convido você a refletir a respeito disso. Se você se diz cristão, se você, né, é um irmão em Cristo, se você se diz concordante com a obra do Senhor e com tudo que Ele fez, você também precisa ser concordante com tudo aquilo que Ele disse e deixou definido para nós. Então eu desafio você a refletir a respeito disso e tomar uma postura, né, diante disso. Ou não se manifeste. Ou se manifestar, se decidir julgar isso que está acontecendo, que você julgue de acordo com a reta justiça.
que você não julgue de acordo com os seus pensamentos, com os seus achismos, porque Deus, ele não age dessa forma. Ele não está preocupado com o que você pensa ou deixa de pensar. Ele em momento algum deixou sequer uma dúvida de que talvez ele vá se adequar ao que eu e você pensamos. É o contrário, ele deixou bem claro que eu e você precisamos andar e nos adequar àquilo que ele disse. Amém? Era isso que nós tínhamos para hoje. Mais uma vez eu convido a você, não se inscreveu no canal, achou o conteúdo interessante? Se inscreva, ative as notificações, compartilhe os links do vídeo com alguém, com alguma pessoa que você acha que esse conteúdo vai agregar alguma coisa na vida dela, e nos ajude, pessoal. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos, né? Nós precisamos chegar a 4000 horas de vídeos assistidos, para que a gente possa estar dando uma certa continuidade no canal, daqui a pouco, né, investindo, digamos assim, no canal. Afinal de contas, o YouTube a partir disso começa a monetizar os vídeos, e é fato, começa a entrar um dinheiro e a gente consegue melhorar, né? Um dia eu vou pegar e vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando como é que é o setup de gravação. Você vai ver que é um celularzinho aqui atrás. Esse fundo que você está vendo é um fundo botado na edição. Na verdade, isso é um cobertor que está aqui atrás. Você vai ver aqui, o estúdio é maravilhoso. Até para incentivar você também a pegar seu celular e fazer conteúdo. Um dia eu vou mostrar para você como é que tudo funciona, tá ok? Se você quiser saber, deixe escrito aqui nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.